Sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Aqui quem vos fala é Lucas Bento, ao meu lado tem ninguém menos que Cris Tulha. E aí, Cris, como é que você tá? Bom dia, tudo bem você? Uai, bom demais, graças a Deus, né, pai? Vamos devagarzinho. Mais uma aventura. Hoje nós estamos caprichados. Como sempre, né? Esse programa tá cada semana cada vez melhor, né, Cris? Sim, os convidados, gente, olha, de ponta. Sim. Sejam bem-vindos a mais um programa. Vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores, claro. Drogaria Santa Maria, que está com a gente desde o início. Tudo que vocês precisarem. Se a gente não tiver, a gente arruma com a maior agilidade da vida. 5 lojas em Alfenas. Precisando dar uma corridinha lá. A Mauri Contabilidade, você que está pensando em começar o seu negócio, está precisando de um auxílio nessa parte contábil, não só na parte contábil, mas também na parte de gestão, dá um toque na Mauri, no pessoal da Mauri, eles estão lá de prontidão para te ajudar, você na sua empresa, nos seus negócios, a poder prosperar cada vez mais, né, Cris? Com certeza. E a G-Motors, gente, vai ter feirão da G-Motors de 17 a 20 de agosto. Tá precisando trocar seu carro, novo, seminovo, usado, eles financiam, dividem até 60 vezes. Então dá uma passadinha lá que os meninos te ajudam na melhor opção para vocês. Sim, dá uma corridinha lá, né, Cris? Que aí a gente consegue trocar. Ali na Avenida Jovino Fernandes Salles. Acertei dessa vez, né? Acertou dessa vez. Eu troco a avenida deles toda vez. E a Personalize, que abraça todas as nossas ideias, manda as canequinhas pra gente e pros nossos convidados. Inclusive, xicrinha de café hoje, né? Essencial, cafezinho, claro, né? Pra gente aguentar nesse batidão nosso. Gente, o que vocês precisarem, eles abraçam as ideias e o melhor, entrega super rápido. Dá pra você preparar aquele presente personalizado pra pessoa que você gosta ou pra sua casa. Sim, sim. E hoje os nossos quitutes foram fornecidos pela padaria Pão Doce, que fica ali do lado da farmácia da Santa Maria do Pinheirinho. Dá uma corridinha lá, ó. Cada vez mais delicioso. Uma delícia, viu? Recomendo, que eu como lá todos os dias. Inclusive, né, Cris, tá comendo lá bastante. Já deu um lucro pra caramba lá pro dono da padaria. Obrigada, viu, Lucas? E, Cris, quem começou que é o nosso rápido me tirando. Começamos cedo, né? A gente tem que pegar logo esse gancho, nós não podemos perder a oportunidade. E quem que é o nosso convidado hoje, Cris? Gente, hoje o nosso convidado é um médico anestesiologista que atua em dor e cuidado paliativo. Faz parte do corpo docente da Faculdade de Medicina da Unifal. É editor-chefe do Tratado da Dor Oncológica e coeditor do Tratado da Dor Neuropática. Fundador e editor médico da Simpai Alfenas e foi eleito o presidente da Sociedade Brasileira dos Estudos da Dor, onde assume o desafio de ajudar a construir um Brasil sem dor. Com vocês, nosso caríssimo amigo, Dr. Carlos Marcelo. Doutor, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter aqui com o senhor, com a gente. Como é que o senhor tá? Tudo bem, doutor? Tudo bem, eu que agradeço o convite. Eu acho que sempre que a gente puder falar de dor, esclarecer a população, é uma boa oportunidade, então eu que agradeço. Seja bem-vindo, muito obrigada mais uma vez. Doutor, como que você decidiu ir para essa área? Olha, a gente aprende muito na vida e acho que a principal coisa que a gente aprende é que a gente não comanda nada do que a gente que a gente planeja, né? Eu formei em 2003, né? Eu falo que eu sempre tomei escolhas improváveis, né? Escolhas improváveis só quer dizer que ninguém faria o que você fez, mas você faz baseado no que você pensa, né? Você toma decisões baseadas no que você conhece do mundo e do que você vive naquele momento. Eu formei na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais em 2003, final de 2003. E eu tinha resolvido fazer anestesiologia no meio do 6º ano ali. Eu fiquei orbitando entre ortopedia e anestesiologia e no final decidi fazer anestesiologia. Na época eu fiz prova em São Paulo, não passei em São Paulo, mas passei em Belo Horizonte, num grande serviço que tem lá, tradicional de anestesiologia. Mas, cara, eu sou de Campos Gerais. Eu nunca quis morar em cidade grande, não era algo que me apetecia naquele momento. E na época tinha residência aqui no Hospital Universitário da Unifenas. E eu falei, gente, mas aqui tinha um problema, que eu não sei se continua até hoje, mas eu acho que ainda existe. Aqui não era uma residência registrada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mas era uma residência registrada pelo MEC, ou seja, em pesos legais é a mesma coisa, inclusive a residência do MEC vale até legalmente, vale mais. Falei, quer saber do negócio? Abandonei a residência lá em Belo Horizonte e vim prestar prova aqui, passei. E vim fazer residência aqui, na cidade de Alfenas. Estava perto da minha casa e Alfenas é uma cidade
acolhedora, uma cidade muito boa. Eu falei, não, vou ficar aqui. Quando eu estava terminando a residência, eu tinha a oportunidade de voltar a Belo Horizonte, ir para São Paulo. Talvez poderia ter trabalhado até em Poços na época. E aí surgiu a oportunidade aqui na Santa Casa. Vocês são de Alfenas, vocês sabem o que era a Santa Casa em 2004. Não é a Santa Casa de hoje. Durou muito. Então, se você colocasse numa lista assim, de capacidade, de segurança de trabalho, de equipamento, de perspectivas futuras, era mais improvável. Também, novamente. Aí, só que a Santa Casa tem uma pessoa de uma visão fora do normal, né, que eu acho que, de fato, isso tem que ser dito, ele está deixando um legado muito maior do que a existência dele para a cidade e para a população, que é o Dr. Edivar. O que ele fez, né, eu brinco com ele que às vezes com a falta de juízo dele de querer fazer as coisas e faz, né? Porque tem gente que quer fazer e não faz, mas ele quer fazer e faz. O que ele fez pela Santa Casa e o que isso reverbera para a população é muito maior do que se somar uma grande quantidade de prefeitos que a cidade já tiveram aí. Então, porque isso é uma obra que fica, ela ultrapassa o tempo de existência da pessoa. E ele me falou, não, cara, não vai não, que a gente vai fazer tudo que a gente precisa para levar o hospital onde ele precisa chegar. Eu acreditei nele, tive a sorte, né? Acho que acreditei nele. E realmente as coisas foram acontecendo, né? Hoje a gente vê, na época parecia demorar demais, mas foi bem rápido, sim. Se você pegar o que o hospital passou de 2004 para 2014 para hoje, não tem nada a ver, é outra história, né? E nisso a gente foi evoluindo o serviço de anestesiologia. Eu fiz terapia intensiva também, eu sou intensivista. Não era, né? Acho que faz 10 anos que eu não coloco o pé numa UTI, então não sou mais. Mas eu tenho formação em terapia intensiva. E fiquei aqui em Alfenas de 2004 até 2013, trabalhando como anestesista. Eu brinco que anestesista do interior. Acordava, ia para o hospital, voltava para casa e vida que segue. Só que cada pessoa tem uma personalidade, né? Então eu sempre fui de querer fazer as coisas, de querer evoluir, de querer conhecer mais. E a anestesiologia, ela é uma excelente especialidade, mas ela te limita um pouco nisso. Né? Então, eu falo para os meus alunos hoje assim, eu poderia ter uma vida Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que você acorda, vai e volta, copia um dia no outro, né? Então, no final de 2013, eu já tinha abandonado a terapia intensiva, que não era algo que me movimentava. Eu resolvi, não, vou voltar, eu já tinha uma formação prévia em dor, a gente até tinha um serviço bem modesto aqui. Vou voltar a dedicar a medicina da dor. Né? Então, comecei em 2014, eu fui lá para o Hospital Sírio-Libanês na época, sim, que hoje é nosso concorrente, né? Na época era uma boa formação lá. Fiz a primeira pós-graduação em dor, depois fiz cuidado paliativo. E depois comecei em 2015, né? Novamente cruza aí o Dr. Edivar na vida da gente. Eu apresentei para ele um projeto de construir um centro de dor, referência aqui em Alfenas. Mas eu confesso para você que não tinha nem noção da representatividade que isso ia ter, dos efeitos a longo prazo que isso ia acontecer. Claro que não, queria ter uma clínica de dor aqui, normal. E nisso eu comecei a fazer uma formação mais consistente em intervenção, né, que são procedimentos para tratamento de dor. Aí que as coisas rodaram mesmo, de 2014, começo de 2015 para cá. Aí nisso eu saí do Brasil 16 vezes. Então é muitas vezes. Né, porque a gente não tinha formação no país. Né? E eu sempre falo, quando você encontra algo que te move, ou seja, algo que... as coisas têm que fazer sentido. Tem um escritor que chama Viktor Frankl. Sim. Ele escreveu um livro, Um Homem em Busca do Sentido, né? É uma história bem bonita. Bonita e triste, né? Não acho que, sinceramente, não tem nada de bonito. Ele foi preso num campo de concentração nazista, perdeu a esposa, perdeu o pai, perdeu a esposa grávida, inclusive, no campo de concentração nazista. Mas a obra dele é muito bonita nisso, que assim, você tem que encontrar algo que faz sentido para você. Eu encontrei dentro da medicina da dor algo que fazia sentido para mim, como especialidade, como função social, como é algo que move, né? Eu brinco que eu acho que eu escrevi mais sobre medicina da dor do que eu li como anestesista.
Aí nisso surgiu várias oportunidades, né, nesse caminho, né? São vários desafios também, porque quando eu comecei para fora do Brasil, eu não falava nada de inglês, né? Era o Embromation nível hard. How do you do? Hi, my name is. e não muito mais do que isso, né? Mas eu falei, cara, a língua não pode ser Uma barreira. uma barreira. Então vamos voltar para a escolinha, vamos fazer. E fui fono, né? Fui fono. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de escrever, né? Aí eu publiquei, junto com outros colegas, né, que a gente foi conhecendo aí pelo mundo, o Tratado de Dor Oncológica, que é um dos maiores livros escritos até hoje no mundo sobre tratamento de dor no câncer, o maior em língua portuguesa. Nossa. Então, depois que a gente publicou o livro, foi ficar mais conhecido. O serviço ele tomou uma proporção que transcende qualquer coisa que foi imaginada desde o começo, né? E veio a vida associativa, né? Então, com a vida associativa veio a parte de educação. Em 2017, 2018, prestei concurso para a Universidade Federal de Alfenas. Aí fui aprovado também, comecei a dar aula lá, eu ia dar aula de anestesia, né? Uhum. Só que o poder de convencimento e as necessidades também, a Unifal inovou, uma das poucas universidades de medicina do Brasil hoje que tem um ensino de medicina da dor dentro da graduação. Isso, inclusive, na época era meio estranho, hoje está servindo de modelo para outros. E foi, como diz o jogador de futebol, foi fono, né? Foi fono e fui convidado para ser diretor científico da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. A Sociedade Brasileira para Estudos da Dor é a maior sociedade científica de dor da América Latina. Então, a 4ª ou 5ª maior sociedade de dor do mundo. Nossa. E nesse trâmite desses 2 anos, agora fui eleito presidente e vamos trabalhar para isso. E graças à medicina da dor, tive a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, pessoas maravilhosas e vários serviços. Sim. Mas, doutor, assim, o que seria especificamente essa medicina da dor? Que eu acho, assim, eu sou leigo na área total dessa questão de saúde, a Cris ainda é farmacêutica, ela tem um conhecimentozinho, mas eu sou leigo total. O que seria essa medicina da dor específica? A medicina da dor ainda não é uma especialidade médica, apesar de tecnicamente legalmente não é. Ela é uma área de atuação. A área de atuação é quando você tem uma especialidade e dentro daquela especialidade você se dedica a uma fatia dessa especialidade. Sim. Né? Então isso é para anestesiologia, ortopedia, neurocirurgia, clínica, neurologia, então outras áreas médicas que você pode focar dentro da sua especialidade, mas o processo para a medicina da dor se tornar uma especialidade está em andamento. A medicina da dor ela trata a dor crônica. Uhum. Ou seja, a dor crônica, ela é quando a dor, que é um sinal biológico que a gente tem para nos avisar que tem algo de errado, passa a ser a doença. Então, através de vários processos, então, fisiopatológicos, de modificação do sistema somatosensorial, então a dor é a doença. Então, existe uma especialidade que trata esse tipo de paciente. Então, você trata desde dores musculoesqueléticas, enxaqueca, fibromialgia, dor lombar, lesões do esporte, dor em paciente com câncer. E foi a área da medicina que mais evoluiu nos últimos 10 anos. Para você ter uma ideia, o que eu faço hoje, em 2010, não existia. A maioria das coisas que a gente faz hoje, em 2010, não existia. Então, assim, se a gente for pôr no papel, é uma área recentíssima ainda, né? Ou, tipo assim, ela sempre existiu, mas ela era negligenciada. É um paradoxo fora do normal que, sinceramente, todo mundo me pergunta isso, eu não consigo explicar. É porque dor é uma coisa comum. Dor tá acompanhando o ser humano desde... Olha, a dor crônica, ela é a principal doença que aflige a humanidade hoje. Por exemplo, é claro que no Brasil a gente não tem dado fiel, mas se você pegar, por exemplo, o último estudo do americano, do CDC, não foi do CDC, foi da Anvisa deles, eu não lembro, me falhou a memória agora. 20% dos americanos convivem com dor crônica. Da população americana, variando entre 6% e 8% dos americanos, eles têm a vida impactada diretamente pela dor, ou seja, a dor é a principal doença. Quando você pega em termos econômicos, o que se gasta hoje com tratamento de dor crônica supera AIDS, câncer, doenças cardiovasculares somados. Meu Né? Deus. Um ou outro somados. Então, até parece estranho, né? Como que a medicina deixou de fora, entre aspas, não se ensina. Não se ensina tratamento de dor na residência, não se ensina tratamento de dor na graduação, não se ensina tratamento de dor
Nas várias residências, por exemplo, não se ensina na anestesia, não se ensina na ortopedia, não se ensina medicina da dor no Brasil. Tanto que, por exemplo, a Unifal, a gente criou a especialidade, né, criou a disciplina, é uma exceção da exceção. Nossa. É uma exceção da exceção. E é um paradoxo, né? Eu acho que não tem uma explicação clara por que isso aconteceu, como que isso foi chegando a esse ponto isso não é um privilégio brasileiro, foi chegando a esse ponto no mundo. Mas subentende que a dor sempre foi tratada como um sintoma, não como uma doença. Como sintoma, ela estava dentro de várias atuações dentro da área médica. E a dor, é impossível você tratar a dor por uma pessoa só. Conceitualmente, o tratamento da dor ele é multiprofissional. Então, você envolve vários profissionais. Psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, terapeutas ocupacionais e outros. Sim. Eu acho que a qualidade de vida ela está em evidência. Então, quando a gente tenta melhorar a qualidade de vida, esses pontos que antes eram tratados como frescura, porque muita coisa tipo fibromialgia tem alta agora. Não era tão falado, nem tão exemplificado que existe, que é uma doença, que precisa de tratamento, que a pessoa realmente tem aquela dor crônica. Era como se fosse não existisse, né? Sim, então o paciente era até tratado com preconceito, né? Mas sem saber o quanto que isso impacta no dia a dia, na vida da pessoa. Eu escrevi um artigo para uma revista e falando exatamente, pergunta, Caio, o que é dor? O que é dor? Dor é uma alteração do sistema somatosensorial causada por lesões. Você tem uma definição da IASP, né, que é a International Association for Study of Pain, que fala que a dor é uma sensação desagradável, né? Então, mas existe uma definição, pelo menos na minha definição, dor é o que a pessoa perde. O paciente com dor crônica, ele perde, quando você transporta a dor para a vida real, a dor ela significa que você não vai ver um filme que você gosta, que você não vai namorar, que você não vai praticar o esporte que você gosta, que você não vai conseguir, por exemplo, fazer uma viagem. Por exemplo, você quer... cara, eu quero conhecer uma cidade. Aí você vai, o paciente às vezes com dor lombar não consegue andar na cidade. Isso vai impactando na vida da pessoa de tal maneira que é a principal doença que ela vai carregar. Então, para mim, a melhor definição de dor é o que se perde. É o que se perde de tempo de vida, qualidade de vida. E quando você transporta isso para outras, por exemplo, o paciente oncológico, a dor ela é um lembrete ainda que ele tem uma doença que está ameaçando a vida dele e provavelmente vai encurtar a vida dele. Quando você coloca em termos frios, né, números, olha, ele vai viver mais 3 meses, 6 meses, 1 ano, whatever. Isso tem alguma importância? Tem, mas quando você coloca em termos pessoais, é muito diferente. Aquela dor que o paciente, por exemplo, com câncer sente, está lembrando ele que ele não vai ver o filho formar, que ele não vai ver o neto crescer, que ele não vai fazer a viagem que ele sonhava. Então, a maneira que o cérebro interpreta é muito complexa. Nós temos áreas no cérebro que sentem a dor, como você bater o dedo ali no canto da porta, ele vai doer. Tem área no cérebro que interpreta a dor como aquilo ruim para sua vida. Por exemplo, quando você bateu o dedo ali, putz, eu tinha um compromisso hoje, isso vai ser desagradável. E tem uma área do cérebro que você vai sofrer isso. A partir do momento que você não foi naquele compromisso, que você não fez o que você queria. Então é bem mais complexo do que muita gente pensa e ultrapassa muito mais do que o simples fato de você prescrever um comprimido, um analgésico. Sim. E hoje a tecnologia ela é absurda em termos de tratamento, de procedimentos. E é inadmissível um paciente conviver com dor hoje mediante o que a gente tem de tratamento. Né? Sim. E assim, o senhor tem reparado um aumento da população na busca desses tratamentos para dor? Assim, tipo, não só enquanto sintoma de outra doença, mas enquanto problema da dor em si mesmo. Considerando que eu atendo 300 pacientes por mês, acho que está aumentado. Sim. Não, mas não é só isso. O que acontece? A informação, hoje ela é difusa. A informação está no celular. Só não tem quem não quer. Isso é bom e é ruim, que a gente viu durante a pandemia também. Por exemplo, você não vê ninguém defendendo cloroquina hoje mais. Né? Quem defendia, acho que apagou os posts que fez. Né? Não adianta atacar a ciência, né? A ciência ela sempre se impõe. Ela é anacrônica.
Ela não obedece o tempo que a gente gostaria. Mas ela sempre... Ela poderia aparecer mais cedo, muitas vezes, né? Mas ela sempre se impõe. Sim, se sim. impôs agora, evidentemente. Na época, nossa, eu lembro que eu fui massacrado, né, quando eu falava que era a maior bobagem. Provou que era bobagem mesmo. Eu falei, calma, a ciência se impõe. A ciência sempre se impõe e ela sempre... A verdade sempre se impõe. Então, o que acontece? Quando você aumenta a informação, por exemplo, como um evento como hoje, a gente sabe quantas pessoas vão assistir depois, o paciente ele não aceita mais não ser tratado. Ele não aceita, por exemplo, o profissional de saúde chegar para falar, você tem que aprender a conviver com a dor. Cara, isso é o maior absurdo que alguém pode falar para um ser humano. É desumano, chega a ser desumano. Chega, mas assim, quando você não sabe tratar, é mais fácil você ignorar o fato, né, do que procurar realmente tratar. Então, o paciente não aceita isso mais. Então, o paciente já está conhecendo. Então, a informação, ela vai se impor. Então, por que a medicina da dor vai ser uma das especialidades que mais vai crescer nos próximos anos, nos próximos 10, 20 anos? Primeiro, pelo custo que ela leva às sociedades. O custo é absurdo. Como diz, mais que câncer, AIDS e doenças cardiovasculares somadas. E ninguém aceita. Então, o nível de informação dos pacientes está ficando muito alto. Então, o paciente não vai aceitar. Então, ele vai procurar o atendimento. Só que nós temos um gap. Eu acho que no meu tempo de vida, a gente não vai conseguir ver isso diferente. Se você entrar no site do Conselho Federal de Medicina e procurar lá por médicos de dor, tem 1.000 e poucos no Brasil. Nossa. Olha o tamanho do Brasil. Né? Se você pegar a proporção de população, tem mais gente com dor crônica que com diabetes, pressão alta, problema cardíaco. Sim, sim. Então, teoricamente, a medicina da dor é para ser uma especialidade que toda cidade deveria ter pelo menos um médico formado em medicina da dor. Isso não vai acontecer. Né? Se você pegar, por exemplo, os centros de formação, residência médica, formação em dor, nós temos aí 10, 12 no país. Né? Inclusive, um dos centros mais referenciados é o nosso aqui em Alfenas, ainda bem. Agora, aí temos os cursos de pós-graduação. Inclusive, uma das empresas que eu sou sócio Tá fornecendo. faz isso, né? Que é ensinar médicos. O SIMPEM hoje é a maior instituição de ensino de dor do mundo. Então, que a gente tenta ensinar enquanto a especialidade não vem, isso não vai, e não chega a ser mais ampla, né? Agora, acho que eu não consigo ver no meu tempo de vida isso solucionado, não. Né? Mas será, doutor? É impossível. É impossível. Porque você tem que formar muita gente. Tá? Então, assim, como tudo que não tem formação adequada, você escuta muita bobagem e vê muita má conduta, né? Então, tem gente que fala que sabe fazer, mas não faz. E isso lá fora é mais desenvolvido do que aqui? Mais do que o Brasil, mas não é tão mais também não. Tá? Então, é um problema mundial. Assim, é um problema mundial. E a procura aumentou? Porque as empresas fornecem cursos. A procura por esses cursos aumentaram? Bastante. Hoje nós temos, dentro do SIMPEM, acho que mais de 400, quase 500 alunos. Quando a gente fala aluno, 500 alunos, nós estamos falando de ortopedistas, neurocirurgiões, anestesiologistas. Então, nós temos mais de 500 médicos especialistas procurando formação com o SIMPEM. Então, é muita gente. Sim. Porque a demanda, o paciente ele não aceita mais. Ele não aceita chegar no consultório e você não tratar ele. Ele vai procurar outro profissional. E você faz mais que a obrigação de estudar e adequar. Né? O profissional de saúde que abandona o ensino e a ciência é melhor procurar outra profissão. Né? Sim, tem que ter sempre atualização. Sim, igual... Olha, o que eu faço hoje... Em 2014, eu não fazia nada. Nossa. Eu já tinha 10 anos de formado. Entendeu? Então, assim, o conhecimento que eu tenho hoje, em 2014, eu tinha ele subliminar. Entendeu? Então, assim, muda. Por exemplo, tem uma técnica de denervação, tratamento de dor de ombro, que ela foi desenvolvida pelo Ekman. Inclusive, eu tive a honra de aprender ela com ele, lá em Orlando. Cara, ele desenvolveu essa técnica em 2018. Eu aprendi com ele em 2019. Entendeu? E hoje a gente o SIMPEM é um dos maiores responsáveis por difundir essa técnica. Então, as pessoas estão aprendendo a tratar esse tipo de dor de ombro, tratar dor de ombro com a técnica de enervação articular. Algo que foi criado em 2018, que ele publicou o estudo em 2018. Entendeu? Eu fui aprender com ele em 2019.
Começamos a fazer aqui em 2020, 2021, a pandemia atrasou um pouco. Você vê assim, se você perguntar para muito cirurgião de ombro que vive disso, às vezes ele não sabe da existência disso ainda. Então é muito difícil entre a ciência chegar... Até onde ela tem que chegar. Isso. Entendi. São anos e anos. E às vezes, tipo assim, é uma técnica, não sei se é uma técnica menos invasiva que uma cirurgia, por exemplo. Ela é evidentemente menos invasiva, mas não é para substituir a cirurgia. Tem casos que a cirurgia ela é indispensável. Indispensável, né? Mas ela, por exemplo, consegue deixar o paciente sem dor para ele reabilitar melhor até fazer a cirurgia. Ou alguns casos que são meio borderline, assim, pode operar ou não pode operar. Você não opera o paciente só pela dor. Sim, entendeu? sim. Então a cirurgia ela fica mais restrita, não só para ombro, coluna, joelho, quadril. Ela fica mais restrita. O fato, a dor não é uma indicação cirúrgica. Ninguém deve operar pela dor, porque a dor tem tratamento. As indicações cirúrgicas elas são mais por disfunção orgânica, ou seja, disfunção biomecânica. Por exemplo, o paciente não consegue pentear o cabelo, mas ele não tem dor, não consegue. Aí sim, não tem outro tratamento. Sim, sim. A cirurgia ela é fundamental. O tendão rompeu, ou está para romper. Não tem jeito, você tem que fazer a cirurgia. Agora, exclusivamente pela dor, não tem indicação cirúrgica pela dor. Principalmente coluna. Para idosos, por exemplo, que poderiam não estar dentro dos parâmetros para fazer uma cirurgia, seria o ideal? Não, é a principal indicação, né? Uma das principais indicações. Porque, às vezes, o paciente ele não tem condição clínica de operar, mas para um procedimento minimamente invasivo, ele tem, você devolve qualidade de vida para ele. Ou, né, que é muito comum, te dar um exemplo mais claro, por exemplo, quadril. Osteoartrose quadril, coxartrose. A cirurgia de próstata quadril foi a cirurgia do século XX. Pelo potencial que ela tem de melhorar a vida do paciente. Só que, às vezes o paciente está obeso, ele tem pouco músculo, ele está hipertenso, ele está diabético, descontrolado. E ele já tem indicação de cirurgia. Se o paciente for consciente, e a coisa que a gente pode até falar que é da responsabilidade do paciente com o tratamento dele, você pode fazer, por exemplo, um procedimento igual a gente faz de ombro de denervação. E o paciente ganha aí 6 meses, 1 ano sem dor, para ele o quê? Reabilitar, perder peso, ganhar massa muscular, melhorar a parte cardiovascular, melhorar a diabetes, melhorar... Hipertensão. Para quando ele operar em melhores condições. Isso é extremamente comum. Os bons serviços fazem isso hoje. Então não é uma coisa, não é para substituir, entendeu? Ela entra complementar. E é muito claro, a cirurgia para tratar exclusivamente a dor não faz muito sentido hoje. Né? E você tem coisas que estão chegando aí que são maravilhosas. Por exemplo, a própria medicina regenerativa mesmo, que a gente, infelizmente, não fazemos o quanto que a gente poderia fazer por causa de proibição do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente tem, por exemplo, terapia com célula-tronco para lesão osteomuscular. A gente faz aqui em Alfenas, inclusive. Mas eu só consigo fazer em eventos educacionais. Né? Isso não consegue ser feito de maneira de tratamento... Cotidianamente no hospital, assim, não consegue. Não, eu não faço. Tem gente que faz, eu não faço. Não. Porque existe uma proibição ainda do Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, fisioterapeuta pode fazer, odontólogo pode fazer, médico não pode. Assim, é um negócio sem pé nem cabeça, mas a gente não tem muito pé nem cabeça não, sabe? As evidências são cada vez mais fortes. Então, por exemplo, lesões ainda não completas, por exemplo, o paciente não tem osteoartrose já definida. Você consegue recuperar uma osteoartrite grau 1, grau 2, uma lesão de tendão, uma lesão muscular. O paciente recupera muito mais rápido. Lesões de esporte, por exemplo. Seja com plasma rico em plaquetas, né, que você trata o tratamento é feito com o próprio sangue do paciente, ou seja com célula-tronco embrionária que você colhe da medula do paciente. Você colhe a célula da medula, prepara ela e injeta naquela área de lesão. De maneira bem simples. Não é assim isso, mas de maneira bem simples. Isso é o futuro. É o futuro. Né? E o futuro está aí, a gente tem condição de fazer. Duplicar. A gente ensina a fazer isso, mas eu não posso fazer de maneira ampla. Né? Eu não posso indicar esse paciente que vai lá na clínica por questões do Conselho Federal de Medicina. Né? Sim, aí leva para os cursos que a gente traz para cá. Aí em termos quando é educação você pode fazer. E aí você atrasa todo aquele tempo de tratamento, né? Às vezes piorando a qualidade de vida do paciente. Cara, e assim, o que acontece? Eu trago muito curso para cá. Então, os cursos beneficiam a população. Ano passado, a gente tratou mais de 150 pacientes aqui de graça. Só que eu não consigo tratar todos os pacientes que vão lá na clínica ter indicação por causa disso. Né? Mas eu espero que o Conselho... Você não pode indicar para um profissional que o Conselho aceita?
Não, isso Não, é porque eu uma acho que prática, né? Eu não posso mandar, por Eu exemplo... acho que é por causa que o conselho, ele não é que ele escolhe o profissional, ele nega a prática em si, né? Para médico. Pra médico. Não, mas assim, eu não posso mandar, por exemplo, um paciente que tem uma tendinopatia de joelho para tratar com dentista. Isso é má prática. Entendeu? Então, não pode. Então, Infelizmente, Duralex é de Lex, não tem o que fazer. não pode. Então, o que acontece? Alguns pacientes que ficam ali na clínica, a gente coloca em processos educacionais, que envolve várias coisas. Aí ele é feito o tratamento, nunca vai ser cobrado, entendeu? A gente não cobra esse tipo de tratamento. Então, quem absorve esse custo é o próprio Simpen, dentro dos cursos dele. Né? Então, a gente espera que isso... Mas, assim, é absurdo os resultados, entendeu? A gente teve não é 2 casos, mas posso citar um menino jovem que teve uma lesão de ligamento do joelho, conseguiu recuperar o ligamento dele sem cirurgia. Nossa Senhora. Entendeu? Só com plasma rico plaqueta e célula-tronco. Tá lá, zerado o ligamento. E não é 2, tem outros também. Tem lesão parcial de ombro na jogadora de vôlei, que a gente recuperou aqui 100%, recuperou 100% a lesão parcial do tendão do supraespinhal dela com plasma rico plaquetas e célula-tronco. E vocês conseguem aplicar esse tratamento para além do tipo de lesões de esporte, assim, né? É mais eficiente para lesão de esporte. Quanto mais grave, mais tardia a lesão, menor o resultado. Mas você pode usar, por exemplo, para doença degenerativa da coluna lombar, doença degenerativa do joelho, quadril, ombro. Onde tem degeneração, você pode tentar regenerar. A não ser que seja muito avançado. Né? Aí são outros tratamentos. Sim. Ô, doutor, para você estar dentro de uma universidade hoje, passando todas essas informações para os futuros médicos, como é? A gente tenta. Né? A gente tenta. Existem excelentes alunos, evidentemente. Mas acho que no momento que a gente entra na vida deles, não tem maturidade ainda, a maioria, de entender a importância disso. Mas a gente planta uma semente, né? Alguns entendem. Você vê que alguns dão satisfação pra gente. Não é a maioria, infelizmente, mas alguns dão. Então, assim, você planta uma semente. Então, por exemplo, para um aluno, ele não tem conhecimento de vida ainda. Não teve a prática, então, ele não consegue absorver, por exemplo, que ele está numa... Porque para ele é o curso dele ali. Entendeu? Ele não está errado também, assim. A gente não pode julgar a pessoa com o conhecimento de mundo que ela tem. Então, para ele, o fato de ter disciplina de dor dentro da faculdade dele não é um privilégio. Está dentro da grade dele, ele não tem noção do quanto... dimensão. Dimensão que tem que as outras não têm, entendeu? Olha, só aqui tem. Ou pouquíssimas. Eu sou capaz de arriscar que só a Unifal tem disciplina de dor em Minas Gerais. Nossa. Eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, mas eu tenho pelo menos 80% de certeza. Que se não for só ela é uma das poucas, deve ser ela e mais uma. Sim, mas olha só, por exemplo, agora no Congresso, do Congresso Brasileiro da SBED, tinha lá 4.000 pessoas quase, tinha uns 25, 30 alunos da Unifal lá, levaram artigo, levaram o caso clínico, tudo. Então isso dá uma alegria pra gente. Né? Então, assim, você tem também, por exemplo, o professor Marcelo Lourenço Cajoso, até vocês poderiam convidar ele para vir aqui. Fisioterapeuta, eles são professores da Unifal, eles são um dos grupos de fisioterapia voltados à dor que mais publicam no Brasil. Né? Então, aqui dentro da Unifal também tem um trabalho fantástico lá na fisioterapia da Nossa, a fisioterapia da Unifal, ela fornece tratamento para muita gente em várias áreas, né? Sim. Então, assim, você tem, por exemplo, o nosso grupo, eu fico mais dentro do grupo das ciências farmacêuticas. Só nos últimos 2 anos já publicamos 6 ou 7 artigos em revistas importantes. Né? Então, a Unifal, esses 100 anos dela de história na saúde não sai de graça. Né? Então, isso produz. Sim. Produz. Evidentemente, você tem que focar no que é bom. Né? Tem gente que não vai interessar, paciência, a vida dele. Agora, tem muitos alunos que dão alegria pra gente. Alguns sim. Sim. E o senhor desenvolveu, né, a questão do estudo da dor oncológica, né? O senhor tem o tratado da dor oncológica. Isso. O que levou o senhor a ir para essa área da dor oncológica também? Necessidade. Hoje é mais fácil estudar a dor porque você tem conhecimento aí. Quando eu comecei o serviço aqui, era o único do Brasil praticamente, entendeu? Eu estava isolado aqui no interior da Minas Gerais. Então eu falei, cara, eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Entendeu? Eu tive que aprender sozinho, ligando, indo para fora do país. Sabe quanto que é difícil viajar para fora do Brasil, né? Sem apoio ainda, né?
Eu falei, não, tá, mas era algo que eu queria, foi feito. Eu falei, cara, eu vou escrever um livro. A ideia foi essa, eu vou escrever um livro, colocar desse livro tudo que eu sofri. É uma biografia, não é um tratado, é uma biografia. É quase uma biografia. Eu vou colocar dentro desse livro tudo que eu sofri para aprender sozinho, praticamente. Não sozinho, mas assim, eu tinha que procurar que não tinha onde eu pegar assim. E vou colocar ali para que outros tenham mais facilidade. E foi isso que foi feito. E foi uma obra histórica, assim. Para a medicina do Brasil, uma obra histórica. Sim, sim. E como é que é hoje? Made em Alfenas. Made em Alfenas. Do interior de Minas Gerais pro mundo. Cara, que eu tava falando sobre a questão do conhecimento, né? Uhum. Se tem uma pergunta que eu respondo umas 50 vezes por semana quando eu tô fora daqui, é por que eu tô aqui, né? Uhum. O senhor tá lá em São Paulo, capital, e estão perguntando: o que você tá fazendo perdido lá no interior, moço? Exatamente. Isso já foi várias vezes essa pergunta. Cara, a resposta que eu dou é a seguinte: Alfenas é uma cidade fantástica. Você tem uma tradição educacional centenária. Você tem um clima agradável. É uma cidade, pro padrão do Brasil, muito tranquilo. Uhum. Às vezes eu brinco, um dos problemas de Alfenas é que tá dentro do Brasil, né? Não tem jeito de a gente ficar fora. Então ela carrega muito o que o nosso país tem de ruim. Mas assim, em termos de país, cidade fantástica. Cara, a única coisa ruim de Alfenas, assim, que pra mim é muito sofrido, é não ter voo regular aqui, né? Porque... Nem aqui perto, né? Acho que o mais perto tem é Varginha, mas mesmo assim... Não, mas eu não ando aqui teco-teco, não. Aquele avião de 9 lugares, cara, é da Azul, eles falam que é muito seguro, mas eu não ando, não. Cara, acredito que eu tenho medo de avião. Briga, não. Questão de viagem. Mas você tem que enfrentar seus medos, né? Eu faço, em média, de 40 a 60 viagens de avião por ano. Meu Deus do céu. O senhor ainda continua com medo toda vez que entra? Conhecimento. Sim, e pra trabalhar também. Então, por exemplo, só pra fora do Brasil esse ano a trabalho eu fui umas 5, 6 vezes. Nossa. Então assim, eu já ficar 8 a 12 horas dentro daquele cilindro lá, fala, esse negócio cai aqui não sobra nada. O máximo que vai acontecer é você virar um quadro na parede, alguém chora um tempo e você vira nome de rua. Pronto, it's over. Eles colocam em memória lá em alguma universidade aí, coloca teu nome em alguma universidade. Faz uma homenagem e tal. Assim, então você... Pelo menos seu nome de rua já tá garantido. Tô esperando. Põe uma salinha lá no Unifal com o teu nome. Rua Ala da Santa Casa. Acabou, cara. Assim, é a vida, viu? Infelizmente é a vida. Mas assim, eu não vou... E estatisticamente, assim, como é que o ser humano é irracional, né? Estatisticamente é mais perigoso eu ficar indo pra São Paulo ou Campinas, né? Do que pegar um avião. Mas eu tenho medo do avião. Eu brinco que o aeroporto internacional de Alfenas chama Viracopos. É lá mesmo, tem que ser. E assim, e vem muita gente, né? Por exemplo, eu já tive mais de 400 médicos que visitaram a clínica aqui. Tanto do Brasil quanto da América Latina. Isso casa, mas é longe, cara. É a mesma distância pra eu vir aqui. Então, se você quiser ir lá, eles que vêm, ó. Eles que vêm, eu não vou. Você vai ter que. Mas é um trabalho mesmo. A gente. Mas eu falo pra você, olha, é o único defeito de Alfenas. Eu não consigo identificar outro. Você tem educação, você tem algumas atividades. Às vezes é uma cidade tranquila, o crime é gostoso. Entendeu? Ela tem esse calor interiorano que é muito importante. E ela não. E, por exemplo, é uma cidade que você teve. Você tem a capacidade de produzir. É ruim eu falar isso, mas fatos são fatos. O Centro de Dor da Santa Casa de Alfenas é um dos principais do Brasil hoje. Isso foi feito dentro de Alfenas. Se foi feito aqui, é porque a cidade apresenta condições que isso seja construído. Senão não ia ter gente vindo do Brasil inteiro, até de fora dele, para conhecer o serviço que a gente fez aqui, se ele fosse uma coisa normal. Mas a cidade e essa instituição Santa Casa, a cidade de Alfenas, ela respira a educação, ela respira e ela permitiu que isso fosse feito. Então, faz parte da resposta que eu dou, porque assim, por que eu não estou em São Paulo, por exemplo, apesar das inúmeras oportunidades? Cara, por que eu vou? Entendeu? Consegui construir numa cidade extremamente agradável, um dos principais centros de dor do Brasil. Referência do Brasil e fora do Brasil. Tem gente visitar. Eu tenho tudo aqui que a gente precisa. Um atendimento de padrão A. Então, pra quê? Pra que eu vou... E, doutor, nos mais de 300 pacientes lá que o senhor... Aí, dentro das escolhas improváveis dessa, foi quando eu pedi demissão do Einstein.
Porque eu era coordenador da pós-graduação do Einstein de dor, em Belo Horizonte. Que tem as unidades e dava... Hoje eu dou aula lá ainda. Aí até por causa do desempenho também, conflito de interesse, eu falei... Foi chegando um ponto assim que eu falei, gente, eu não tô dando conta, é muita viagem. Muita coisa. Mas o senhor era coordenador lá, morando aqui? Morando aqui, ué. Nossa. Meu Deus do céu. A internet, né? Só que era muita viagem, né? Muita viagem. Eu coordenava a pós-graduação de dor, a unidade de Belo Horizonte, mas ajudava tanto em São Paulo quanto no Rio. Nossa Senhora. Então, hoje eu dou aula lá. Eu não deixei de dar aula, mas... Tudo online. Tudo online. Aí eu falei, cara, mas você vai sair? Eu falei, pô, não tem... O dia só tem 24 horas, eu sou só uma pessoa. E doutor, pode continuar. Doutor, por que tem a crença popular que no frio as dores aumentam? A dor aumenta no frio porque você tem um trabalho muscular maior, né? Então a percepção dolorosa ela aumenta, mas principalmente se a pessoa não tem condição clínica, né? Então você tem aí a sensibilidade periférica, bem simples, assim, bem mais complexa, mas a sensibilidade periférica ela fica aumentada. Entendi. Então se a pessoa não tem preparo físico, vai doer. Igual fala, qual que é o melhor remédio para o frio? Para este inverno, é você se aquecer, pôr agasalho, tomar comida quente e tal. Pro próximo inverno é tirar a bunda da cadeira, fazer exercício, fazer dieta, aí no próximo entendeu. Fazer um tratamento antes de começar o tratamento, né? Vamos colocar assim. Eu falo, tem paciente que me chega e fala, cara, assim, olha, Hipócrates falava uma coisa bem interessante. Antes de você tratar alguém, você tem que perguntar para ela se ela está disposta a mudar as coisas que levam ela a ficar doente. Sim. E ninguém gosta, o brasileiro principalmente, até a nossa língua, né? Por exemplo, quando você fala, o inglês é uma língua muito clara. Isso é isso, isso é isso, pau, isso é pedra. isso. Entendeu? E não tem nada oculto. Por exemplo, você não pode fazer uma frase sem sujeito. Se a frase não tem sujeito, você tem que pôr um sujeito lá. O português, ele já é... E acho que isso carregou, né, na idiosincrasia do brasileiro. O brasileiro, ele não é direto. Por exemplo, o brasileiro não fala não. Ele fala, talvez. Talvez. Às vezes. Vai lá em casa, vou. Nunca vai. Passa lá em casa. Passo. Não passa. E sempre inventa uma desculpa, né? Tipo assim, não podia por causa disso e não sei o que e tal. Por exemplo, se eu chegar aqui pra você e falar assim, você nem me conhece, me empresta teu carro? Às vezes você não vai falar, não. Claro que não, te conheço. Rapaz, ele tá com um problema. Né? Cara, isso é extremamente desagradável no Brasil. Assim, e pra gente, por exemplo, igual eu, não carrego isso, acho que eu tenho uma linguagem até muito direta. Às vezes as pessoas... Esqueci, né? Assim, cara, ele falou que eu tô acima do peso. Traduzindo em português do Brasil, gorda, né? Mas olha só. Pessoa com dor articular. Não tem músculo. Come doce excessivamente. Não faz exercício, alimenta mal. Ela quer o quê? Quer ganhar um iPhone ou quer ter dor? Né? Então, assim, vai ter dor. Aí você depositar na conta do médico e do medicamento, resolver esse problema, é desonestidade intelectual você não abordar isso com o paciente. E nós não somos preparados na faculdade, na nossa sociedade para isso. É muito difícil, às vezes, o profissional de saúde chegar ao paciente e falar, olha, seu problema é esse. Se você não fizer, você não vai melhorar. Porque é desagradável. Você concorda comigo? É desagradável. E o paciente ele não tem consciência que o que passa no consultório é uma fase do tratamento. O resto do tratamento precisa dele. Sim. Às vezes até tem, mas não tem disponibilidade para mudar o estilo de vida. E quer que toma um comprimido que vai resolver todos os problemas da vida. E não vai. Aí ontem mesmo a paciente... Você faz exercício? Não. Come doce, come macarrão, come batata, né? Aquele olhar ali, assim, até o olho até brilha. Tá, aí você pega a ressonância, assim, uma ideia muito engraçada é que o obeso é forte. Não, o obeso não é forte. A gordura entranha na musculatura, a musculatura fica cheia, mas é uma musculatura frágil, uma musculatura fraca. E a gente tem no processo de inflamação crônica, toda vez que a glicose ultrapassa determinados níveis, ela produz vamos falar assim, mais simples, uma substância tóxica. Essa substância tóxica impregna nas articulações, nas entes musculares, nos tendões, enfraquece o tendão, por isso que lesa muito. Entendeu? Você vê, por exemplo, Cristiano Ronaldo e o Ronaldinho Fenômeno. Cara, o Ronaldinho Fenômeno é muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Sempre foi. Mas olha o nível de atleta que o Cristiano Ronaldo... O Cristiano Ronaldo vai jogar em alto nível até os 40. Por que o Ronaldinho não jogou até os 40? Teve uma lesão seguida atrás da outra.
Porque vários atletas, tem um atleta do Real Madrid, eu esqueci o nome dele, cara. Não sei se é o Toni Kroos, posso até ser injusto com o Toni Kroos, que ele come muito hambúrguer. Tem na internet aí. Ele tem um nível de lesão muito maior do que outros atletas. Então, é uma escolha que a pessoa faz. Só que não adianta você chegar lá, por exemplo, no meu consultório e falar, Carlos, eu tenho uma assadura assim, então, assim, olha, tudo bem. Mas se você não mudar o que te levou a ter, tratar a dor a gente consegue, mas a gente vai ter que tratar a dor às custas de um caminhão de medicamento, às custas de cirurgia, às custas de procedimento, às custas de muito sofrimento que você pode evitar. E levando uma piora numa outra área da qualidade da vida, né? Sim, sim. Então não tem... E não é uma questão estética, é uma questão de alimentação. Por exemplo, você tem... que é o pior tipo, que é o magro gordo. Sabe o que é o magro gordo? Aparentemente ele é magro, mas ele é pura gordura. Não, fisicamente a pessoa, você olha assim, magrinho. Mas o corpo inteirinho inflamado. Né? Muito por alimentação. E você entra, por exemplo, ela citou fibromialgia, né? Olha, eu sou capaz de afirmar que mais de 80% dos diagnósticos de fibromialgia são errados. Sério? Absoluto. Tenho certeza absoluta. Mais de 80% dos diagnósticos de fibromialgia são equivocados. Por quê? Fibromialgia é uma doença muito séria. Muito séria. Uma doença muito difícil de tratar. Porque a fibromialgia é uma alteração do funcionamento do sistema somatosensorial. Ou seja, você tem alterações a nível do sistema nervoso central. Que a percepção de dor é alterada. Só que quando você vai na gênese da doença, a incidência dela é inferior a 2, 3% da população. É muito baixa. Então, para a pessoa ter fibromialgia mesmo, não é fácil. Aí, cara, mas por que tem tanto diagnóstico? Porque as pessoas não estudam, esse é fato. Você tem mais de 40 doenças, assim, as mais comuns, que cursam com dor crônica generalizada, curso com dor em mais de um lugar do corpo, curso com insônia, curso com comportamento depressivo. A pessoa com dor que não dorme vai ser feliz? Não é impossível. Aí, por exemplo, você chega no consultório, eu tô dormindo mal, eu tô nervosa, eu tô chorosa, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor... Fibromialgia. Cara, não é fibromialgia. Entendeu? Você tá aqui rapidamente. Hipotiroidismo, obesidade, diabetes mellitus subclínica, porque eles acham que o diabético é só quando a glicemia de jejum estoura, e não é. Às vezes, quando eu brinco, a diabetes ela é um balde. Né? A glicemia de jejum, quando ela estoura, é porque o balde já transbordou. Você tem um caminho antes. Então, ninguém colhe, por exemplo, insulina de jejum, índice Home, hemoglobina glicada dos pacientes. Colhe só, minha insulina de jejum tá ótima. Cara, não azar. Significa nada. Significa nada. O padrão ouro é hemoglobina glicada. Um dos, né? Sim. Mas assim, o segredo é você pegar... Qual que é a diferença de uma árvore desse tamanhozinho de carvalho e uma árvore de 200 anos com 20 metros de altura? O tempo aí. Só o tempo. Só o tempo. Então, se você pegar, por exemplo, um paciente que já tem insulina de jejum alta, tem, por exemplo, PCR, VHS, a gente não consegue dosar interleucina 6 aqui, mas tudo bem. Tem clínica de inflamação, entendeu? Tem aquela barriga inchada. Nossa, eu como, parece que eu vou explodir. Já tem claramente síndrome metabólica. O que diferencia ele de um diabético avançado é o tempo. Isso vai chegar nele. Entendeu? Então, entender o processo... Se você deixar para tratar o paciente só quando a hemoglobina a glicose de jejum vai aumentar, cara, isso é um erro absurdo. E nesse processo prévio, cursa com dor. Alguns medicamentos, estatina, por exemplo. Estatina dá uma dor muscular terrível. Né? E o paciente vai lá, faz um colesterol 250, toma estatina, começa a ter dor no corpo inteiro, ganha o diagnóstico de fibromialgia. Né? Doenças reumatológicas, lúpus, síndrome de corpo antifosfolípide, artrite reumatoide. Não precisa tomar doença extremamente avançada para o paciente começar a ter dor. Espondilite anquilosante. Quantos pacientes que a gente não faz diagnóstico de espondilite anquilosante está tratando há 10 anos com fibromialgia? Então, o que acontece? O diagnóstico equivocado de uma doença tão séria igual a fibromialgia gera um problema mais sério que a própria doença. Que é o tratamento errado. Olha, estamos pensando junto. Ou a falta de. Porque algumas dessas patologias que levam a sintomatologia de dor crônica generalizada, elas cursam com possibilidade terapêutica. Você consegue tratar. Ou você tem um tratamento modificador da doença, ou você tem um tratamento, algumas até curativo.
A diabetes alta, no caso, a glicemia descontrolada, ela pode gerar dor neuropática também? Uma das mais graves, que é a neuropatia por diabetes. Extremamente complexo o tratamento. A gente tem um mecanismo muito parecido com a neuropatia pós-quimioterapia. Você tem lesão, terminação nervosa periférica, principalmente de fibras mais finas. Uma mão assim, periférica? Mão e pé, começa por mão e pé. Eu acho que falta muita informação para doenças básicas como diabetes e hipertensões, porque os pacientes diabéticos às vezes não levam a sério o tratamento por não saber o desfecho das coisas. Mas aí eu te pergunto, ele não leva a sério, ele foi informado? Olha, eu informo todos que passam por mim. Não, mas assim, não vou falar em termos de saúde pública, não pessoal. A maior parte, às vezes, não sabe nem o que tem. O senhor é diabético? Não, o que o senhor toma? Será que o paciente diabético ele é confrontado com as consequências a longo prazo da diabetes? Será que ele sabe que ele pode ficar cego, que ele pode ter insuficiência renal? Será que ele sabe que ele pode ter que amputar membro? Será que ele sabe que ele vai cursar com muita dor? Eu acho que a educação em saúde é a parte mais importante. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela entende o que é ficar cego, ela entende o que é perder o rim, ela entende o que é ser amputado. Qualquer pessoa, por mais simples que ela vai saber o que é. Mas será que ela foi confrontada com isso? Será que ela foi informada disso? Sim, só que às vezes a informação chega errado. Tipo, eu já tive paciente que precisava tomar insulina com recomendação médica, não queria iniciar o tratamento porque o vizinho tinha amputado a perna porque tomava insulina. E a gente tentou quebrar essa história, explicar que era justamente ao contrário. Que ele amputou porque ele não estava tomando insulina. Isso aí é o que a gente viu claramente na pandemia. Sim. As pessoas não estudam medicina baseada em evidência na faculdade, a população não tem obrigação de estudar mesmo. Então você faz relações esdrúxulas. O meu vizinho tomou cloroquina e melhorou de Covid. Tá, se ele tivesse tomado água de chuva, ele teria melhorado também. De pirona. Se ele tivesse tomado Coca-Cola, ele teria melhorado, entendeu? Então assim, whatever. Então você provar que algo faz bem ou mal é muito difícil. Sim. Aí você tem uma relação. Olha, o paciente tomou insulina e botou a perna. Cara, a culpa não é da insulina, a culpa é da diabetes. Mas a relação, ela é esdrúxula. Sim. Então, para a pessoa ela ver aquilo, mas ela faz uma correlação e não tem método científico. Mas ele não tem obrigação de ter. Agora, o profissional de saúde que defendeu com as coisas, aí sim, isso aí é mais complicado, né? Sim, sim. E essa questão, tipo assim, essa dor neuropática que o senhor falou da questão da diabetes, ela também foi confundida muitas vezes com fibromialgia já? Não, em fases iniciais, você tem processo inflamatório crônico no corpo inteiro. Então isso dói. O paciente tem dor articular. E quando começa a ter dor membro, mão, já está mais avançada. Mas muitos pacientes, principalmente quando o diagnóstico ainda é meio nebuloso, se você chegar um paciente com 250 de glicose de jejum, o diagnóstico de diabetes, qualquer imbecil faz. Entendeu? Você tem que fazer o diagnóstico previamente para evitar que chegue nesse ponto. Então tem vários sinais que vão acontecendo. Então, curso assim, não é incomum você receber paciente com diagnóstico, por exemplo, de fibromialgia, quando você vai ver ele tem uma síndrome metabólica já avançada, já Cara, não existe pré-diabético, mas pré-diabético. e numa situação próxima da evolução da doença de maneira pior. E tratando como o quê? Fibromialgia. Eu tenho um caso clínico, eu apaguei, evidentemente, o nome do profissional todo. E o nome da paciente não é Dona Maria, mas é a Dona Maria, 45 anos. Eu apresentei isso em congresso. O povo ri, mas é pra chorar, né? A Dona Maria fez um exame de colesterol, tinha 250 de colesterol. Sim. Não tomava nenhum medicamento. 250 de colesterol. 250 de colesterol, pode comer um pouco de gordura que passa, né? 45 anos. Ganhou uma receita de simvastatina. Sim. 3 semanas depois da simvastatina, o que ela começou a ter? Dor no corpo. Né? Aí ela foi... Aí ela ganhou uma receita de paracetamol com diclofenaco. Nossa Senhora. Né? Para tratar a dor no corpo. Então ela já tomava simvastatina, paracetamol e diclofenaco. Aí ela começou a ter o quê? Dor no estômago. Por causa do diclofenaco. E a dor muscular não melhorou. Aí ela foi lá, ela ganhou o quê? Omeprazol. Então ela já estava com o 4º medicamento. Né? E a dor mantendo. Ela passou a dormir mal, né? Passou a inchar, a pressão subiu por causa do anti-inflamatório. Aí ela foi lá, de novo, ganhou um antihipertensivo, né? Como ela estava dormindo mal, um benzodiazepínico. E foi mantendo essa história. Cara, eu tenho as receitas, não estou falando piada, eu tenho as receitas ali devidamente documentadas. Depois ela ganhou o quê? O diagnóstico de
Fibromialgia. Que ela já tomava tanto de remédio, a dor não melhorava. Ganhou o diagnóstico. Aí quando ela ganhou o diagnóstico de fibromialgia, já ganhou uma sertralina. Que é errada ainda. Porque não é um antidepressivo que tem efeito comprovado para dor. É um bom antidepressivo, mas não para dor. Né? Porque assim, antidepressivo trata dor. Tá, mas qual antidepressivo? Né? São poucos que você pode prescrever. Então, aí ela ganhou a receita de sertralina e ganhou a receita de gabapentina. Nisso, ela chegou lá na clínica. Então, ela tomava simvastatina, paracetamol, diclofenaco, omeprazol, valsartana, clonazepam, sertralina e gabapentina. A receita desse tamanho. E tudo isso foi causado por causa da simvastatina ali no começo, que foi interpretado como uma dor errada. Não, isso foi causado por um processo de formação muito ruim, né? E por causa do exame de colesterol 250, pra você ver como é que o negócio puxa, né? Aí até conseguia assim. E nesse meio tempo, ela ganhou peso, né? Aí ela engordou. Realmente, ela passou a ter problemas reais nisso, né? E o colesterol continuava 250. Sim. Aí, vamos lá. Você tira um, tira outro. Hoje ela tá normal de novo. E eu guardei as receitas, evidentemente. Sim, claro. E doutor, o senhor sempre tá batendo, pelo que eu tô vendo aqui, o senhor tá batendo numa tecla muito importante, que é a obesidade. Sim. A obesidade está diretamente correlacionada com dores do corpo, assim, em geral. A obesidade em si, assim, vamos separar a parte estética da parte biológica. Saúde. Se você não tiver inflamação crônica e tiver um pouquinho acima do peso, não tem problema. Só que a obesidade, ela cursa com sarcopenia, normalmente, você não tem muito músculo, e ele é inflamado. Então é isso que leva a doença. Não é a parte estética. Entendeu? Não, você está um pouquinho acima do peso, um pouquinho do peso. O que leva a doença é o processo inflamatório crônico que cursa com a maioria das obesidades. Entendeu? Que vem da alimentação. Sim, mas existe gordinho saudável? Poucos, mas existe. Por exemplo, se você se alimenta bem, pratica atividade física, tem musculatura, tem gente que não vai emagrecer mesmo. É da natureza dela. Mas pode ser saudável. Entendeu? Então, as pessoas guardam dinheiro, mas não guardam músculo, né? Então, e assim, vocês viram o censo? Foi lançado o censo 2022? Não vi não. Olha só o que vai acontecer no Brasil. Por isso que eu falo que a medicina da dor é a medicina do futuro. A população não nasce mais gente, né? A média acho que tá para um filho por casal e olha lá. O Brasil esperava ter 215 milhões de pessoas, tem 203. Por exemplo, qual que é a única cidade da região que cresceu? Não sei agora. Só Alfenas. Ela foi de 76 para 88. Mas Alfenas tem muito estudante também, né? Não, estudante não conta, não. Eles não contam. Acho não, que é gente que mora aqui, de fato, que conta. A Alfenas cresceu porque nasceu gente ou porque migrou para cá? Migrou para cá. Migrou. Por exemplo, a minha cidade, em 2000 ela tinha 28 mil habitantes. 2010 tinha 26, agora tem 24. Cara, se for essa toada... Vai acabar com o Gerais. Diminuiu. A maioria das cidades da região, ou elas diminuíram ou mantiveram ali a mesma população em 12 anos. Sim. Mas Alfenas tem muito estudante que vem e não vai embora. Eu sou um caso. Então você já Você já é imigrante. Já fiquei. Então, a Alfenas, ela oficialmente já tem 80 e alguma coisa de habitantes, beirando os 90 mil, mas na prática tem mais de 100 mil, né? Tem muita gente que mora aqui e não conta como habitante da cidade. Sim. Mas o que acontece? Não nasce mais gente. Nós já não estamos dando conta de substituir os que morrem. O que isso significa socialmente em termos médicos? Aumenta a população idosa. Olha, o que a gente vai ter? 20,8% da população brasileira é obesa. Não é gordinho, obeso. IMC acima de 30. 20,8%. 90% dos obesos têm dor. Processo inflamatório. Tem um estudo muito legal que saiu agora na PEN, que ele mostra o consumo de opioide por obeso. Ele é 40% a 50% maior do que o não obeso. O opioide é o que? Analgésico. Analgésico mais potente, né? Então, o que acontece? O obeso tem mais dor. E nós vamos ter uma população obesa e velho. Então, e essas pessoas sentem o quê? Dor. Sim, e a gente tem uma coisa muito engraçada, que tipo assim, a correlação entre o idoso e a doença, né? Porque assim... Não, ficar velho não é doença. Ficar velho é um processo natural. Agora, você pode escolher entre ficar velho saudável
e ter uma vida longa, né? Não só longa, mas com qualidade de vida melhor, ou você ficar velho doente, tem que tomar uma série de medicamentos para diabetes, hipertensão, analgésicos, igual a gente está falando aqui, com a vida com dor. E equilíbrio, né? A neurose também. Por exemplo, o Winston Churchill, Sim, o ex-primeiro-ministro foi durante a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Na Inglaterra. Ele tinha 90, algumas coisas de ano lá, fumava charuto todo dia e bebia gin, né? Ele era mesmo. Cara, não sei como é que alguém consegue tomar gin, mas tudo bem. Um repórter perguntou pra ele, Prime Minister, qual que é o segredo da sua saúde? Exercício físico, meu filho. Nunca os pratiquei. Nunca os pratiquei. Cara, assim, eu tô falando, agora entra a questão de equilíbrio. Tem um estudo que foi publicado no British Medical Journal há uns 10 anos atrás, falando justamente sobre exercício. Você já viu atleta de alto nível saudável? Não. Por que isso acontece? Por causa do alto nível. Ele o quer excesso, né? Não, é a busca pelo alto rendimento do atleta, leva ele a romper barreiras naturais. Estresse oxidativo. Isso. O corpo tem ferrugem, literalmente tem ferrugem. Aí o que esse estudo mostrou claramente? Existe um nível de exercício que você melhora a sua vida. O atleta de alto rendimento, ele morre e tem qualidade de vida igual ao sedentário. Então, é o equilíbrio. Lá nesse estudo ele sugeriu em torno que você pode, por exemplo, andar ou correr até de 25 a 30 km por semana na velocidade máxima de 10 km por hora. Você não pode ultrapassar isso, senão você já começa... Você já viu, por exemplo, o corredor de maratona, o tanto que eles são envelhecidos, assim? Você tem técnicas que reduzem isso, mas você oxida. Então, o equilíbrio, ele é tão importante quanto o excesso. Ainda mais aquela pessoa que não faz nada e depois quer correr uma maratona, né? Isso aí é o beijo da morte. Agora, o equilíbrio, que é o que faz, né? Aí você vai dizer, cara, mas você está trabalhando com... Tem um estudo que eu coloco na minha aula, é muito interessante, porque qual que é a maior causa de dor no idoso? Não sei. Dor de coluna? Dor de joelho? Relacionada à atividade física extenuante na juventude. Sério? Sério. Praticava atividade em excesso ali na juventude e agora ele tem dor. Exatamente. Atividade física em excesso. Só que entra atividade física, por exemplo, entra profissões, pedreiro, agricultor. A dor ela é relacionada à atividade física. Entendeu? Não só de prática de esporte, mas a atividade física funcional também. É a principal causa de dor no idoso. Cara, mas peraí, aí tem gente que fala, não tô entendendo o que você tá falando. Uma hora você fala, tem que cuidar, outra você fala que não tem. Não, você não pode ter excesso. Entendi. Né? Pode ter excesso. E quais são Na nossa região, que é muito trabalhador rural, a quantidade de paciente com dor articular realmente limitante relacionada à atividade é enorme. Sim. Enorme. E a gente não para pensar nisso, né? Que a gente acha que o cara que é pedreiro, agricultor, não sei o quê, que ele é forte e realmente ele o é pelo trabalho que ele faz, né? Mas que isso no futuro pode causar para ele uma lesão, um problema de coluna, de joelho. E causa quem não trabalha também, né? Mas assim, estatisticamente é maior. Envelhecer é um processo, você vai envelhecer. Só não fica velho quem morre, né? Então... envelhecer é um prazer que a vida nos dá, né? Pra gente poder viver mais. Eu falo isso pros pacientes, é meio verdade. Depois dos 40 anos, se você acordar e não tiver nenhum desconfortozinho, você testa se você tá vivo mesmo. Põe a mão no pulso, vê se ele tá batendo, vê se você tá bem, se tá em condição. Mas faz parte. Agora, quando você se cuida, isso não é um sofrimento, não te limita. Sim, né? sim. A dor ela vai existir, ela só não pode ser excessiva. Olha, a dor ela existe para nos proteger, né? Para te avisar que tem algo errado. O problema é quando vira doença. Por exemplo, eu tô com uma dor no ombro hoje enorme. Né? Eu inventei de jogar tênis depois de velho. Cara, esporte fantástico. Vai doer? Vai. Me incomoda? Não. Entendeu? Já foi... Atrasei um pouquinho, que eu passei no hospital, fui na academia, então faz alongamento, arruma, tudo, e vida que segue. Tá doendo meu ombro? Tá doendo. Mas eu vou deixar de jogar tênis por causa disso? Não. Agora, chegar a um ponto que eu percebi que a dor pode ser uma lesão, não. Porque existe um perigo, né? Que assim, existem 3 tipos de exercícios, entre aspas. Existe a atividade física, existe o exercício, existe o esporte. Atividade física é você acordar, subir uma escada, descer uma escada, fazer um café e tal. Vim aqui e tudo, né? Isso não lesa. A não ser que você caia na escada, né? Existe o exercício. O exercício é você sair,
colocar uma roupa de academia, ir na academia, ter um personal ou não. Se você tá fazendo um peso ali e começa a doer, o que você faz? Para. E existe o esporte. O esporte não é só atividade física. Ele é gana, vontade de vencer, o prazer, a competição. Então, por exemplo, se você tá... Eu senti isso na pele. Eu ensino... Olha só pra você ver. Eu ensino isso e sofri isso na pele. Falei, cara, é muita burrice na pessoa só mesmo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Assim, eu me odeio. Né? Tava jogando texto com um amigo, com um parceiro. Aí o jogo foi muito bom, sabe? Nós somos ranqueados entre os 3 bilhões do mundo, sabe? Então também. Mas assim, e o jogo foi bom. Só que é o seguinte, terminou 7-6, 7-6, 6. Então o jogo é mais de 30 games. Nossa senhora. Cara, um dia depois eu não bebi água. A mão não subia. não bebi água. Eu falei, mano, é um jumento mesmo, né? Eu falei assim, não pode fazer, você tem que ter equilíbrio, tá. Só que naquela hora ali, tava legal a disputa. Então assim, faz parte. Faz parte. O pessoal que anda muito de bicicleta, começa a doer a perna, calma, eu quero terminar, eu quero chegar lá em fama. Né? Eu quero conseguir chegar ao ferro. Eu quero conseguir subir esse burro. Cara, aí o que acontece? Lesa. Então, toma cuidado com o esporte. Né? Porque o esporte envolve outras coisas além da atividade física, né? Só que eu falo isso como conselho, mas eu mesmo não segui, né? Mas é muito interessante a gente pensar nessa qualidade, tipo assim, nessa correlação entre a atividade física e a dor, porque muita gente acha que, tipo assim, principalmente foi naturalizando agora, que, eu tenho que ir na academia, eu tenho que sentir aquela dor no músculo, senão ele não vai estar desenvolvendo, né? More or less, né? Porque é o seguinte, pior que você tem que sentir pra desenvolver, mas é diferente. Outra coisa que a gente Fala isso não, que tem 2 dias que eu fiz supino, eu tô com o peito tudo doendo já. Não, mas tá doendo porque vai melhorar. Olha só, o que a ciência mostra hoje? Isso é muito claro, não tem dúvida. Tem que levantar muito peso ou muitas repetições? Não faz diferença. Então, por exemplo, se você quer ganhar massa muscular e força, você pode levantar muito peso poucas vezes ou pouco peso. O que leva a mudança muscular é a fadiga muscular. Ou seja, o exercício até o músculo... Cara, você só vai ganhar massa muscular e ter resistência na hora que você estiver fazendo, por exemplo, o exercício de bíceps, você não conseguir levantar. Qual que é a maneira mais inteligente de você fazer isso? Com pouco peso e muita repetição. Porque a chance de lesão articular e de êxito diminui. Mas eu posso fazer com muito peso? Claro, vai ficar bonito na academia, pode postar no Instagram, levantando pesão lá, mas a tua articulação vai sofrer. Brincando que eu faço treino de força, eu treino powerlifting. Mas você pode fazer o treino de força diminuindo o peso e aumentando as repetições. O que vai te fazer ficar forte e ganhar massa muscular é a fadiga muscular, não é a carga. Sim. Só que assim, para você ter fadiga muscular com carga alta, são menos movimentos. Concorda? Sim. Com carga baixa é mais movimento. Então é mais penoso, é mais chato, né? Em vez de você fazer 3 sequências de 10 supinos, você vai ter às vezes fazer uma de 15, uma de 30, e a outra você vai 25, 26. Não tem um número exato. Eu mesmo faço assim, eu faço uma para aquecer, normalmente 15. Depois na segunda eu vou até pré-fadiga e na terceira eu vou na fadiga. Então, às vezes, eu não tenho a quantidade de movimento que você vai fazer. Você tem que ir até o músculo arriar. Aí você para. Só que com menor peso, né? Sim. O excesso de peso ele vai gerar problemas nas articulações também. E no ombro, por exemplo, eu fazia desse jeito, né? Uma vez eu inventei levantar 140 quilos no supino. Levantei uma, beleza. 2, beleza. No outro dia, beleza. Até o dia que lesou meu ombro. Você tá doido. Nunca mais consegui. Nossa. Parabéns, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas nessa época eu era estudante, não tinha conhecimento. Então tá bom. Mas, doutor, tá perdoado. Assim, dos mais de 300 pacientes que o senhor atende no seu consultório ali, por mês, né? Quais são as principais questionamentos de dores que eles estão levando para o senhor ali? Olha, a clínica aqui ela é bem variada, né? Porque, assim, por ser um centro de referência, a gente pega pacientes piores, né? Então, não é comum um paciente com dor inicial ou dor mais leve procurar a clínica. Normalmente, eu falo que a gente é o último da fila, né? Mas é para ser assim mesmo, não tá errado isso. Então, para a gente pegar ali com uma amostra populacional é muito ruim, que a gente pega pacientes piores. Mas o que leva a dor hoje? Principalmente musculoesquelética. Então, assim, a maior parte da população vai ter dor musculoesquelética. Dor articular, dor lombar. Por exemplo, a dor lombar é a principal causa no mundo
de dias perdidos com qualidade. Ou seja, dias vividos sem qualidade. Então, a principal causa no mundo disso. E foi um estudo publicado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Então essa dor musculoesquelética é a principal causa de procura. Aí você tem depois as dores que a gente chama de dores disfuncionais. Principalmente enxaqueca e fibromialgia. Apesar que a maioria de fibromialgia que chega lá não é. Né? Mas existe, evidentemente, o paciente. Fibromialgia já é uma doença muito triste. Muito difícil. Muito difícil. Quando é realmente fibromialgia. Porque quando não é, se você consegue diagnosticar, você consegue melhorar e tratar. Agora, a fibromialgia pura, de verdade, é uma doença muito difícil. Que é uma doença do funcionamento. Né? Para quem gosta de computador, é um defeito de software. Entendeu? E enxaqueca também. Sim. Né? Então, e depois você vem as lesões esportivas, que entra muito na parte da medicina regenerativa, né? E a gente falou mais cedo, né, das células tronco. E aqui certo? uma quantidade menor em termos normais, né? Para nós aqui é uma quantidade grande, que são os pacientes com dor de câncer, né? A dor oncológica, ela é generalizada ou ela está associada ao tipo de tumor? Todas as opções possíveis, se puder imaginar, o paciente sofre. Mas 75% da dor no câncer está relacionada ao tumor. Seja porque ele tem invadindo o osso, invadindo uma víscera, invadindo uma área nervosa, por lesão direta do tumor. E 25% são indiretos, por exemplo, do tratamento, da cirurgia, da quimio. Então, e normalmente o paciente cursa com os dois. Sim. E doutor, quanto que eu sei que a diferença entre uma dor de cabeça comum e uma enxaqueca? Olha, enxaqueca, é difícil você falar em enxaqueca. Quando você fala em enxaqueca, você coloca dentro de um balaio dezenas de doenças diferentes, né? A enxaqueca, ela é uma doença bem definida, né? São vários tipos. Cada tipo tem um mecanismo. É igual quando a pessoa fala câncer. Outro idiotice padrão brasileiro foi que a fosfetanolamina, que era um comprimidinho azul que ia tratar o câncer. Gente, um comprimidinho para tratar o câncer. Quando você fala câncer, você fala de um grupo de mais de 100 doenças diferentes, que dentro da mesma doença ainda tem subtipos diferentes. Um comprimidinho para tratar? Me poupe, né? Aí você vê os puristas falando, a indústria farmacêutica segura o tratamento. Cara, aí você desiste da discussão, né? Tá bom, filho, segue a tua vida. Que não vai ter jeito. Agora, enxaqueca é a mesma coisa. É um grupo de doenças. Mas normalmente, uma dor de cabeça comum a gente vai ter. Só que o que é mais importante para a gente diferenciar dentro da clínica de dor? A enxaqueca cervicogênica. Que, na verdade, ela não é uma doença disfuncional. A enxaqueca, ela é uma doença disfuncional. Que hoje a gente chama de dor nociplástica. Ou seja, você não tem uma causa orgânica definida para ele. É um defeito de software. Isso é enxaqueca. Essa que a gente chama de cefaleia cervicogênica, ela não é uma doença disfuncional, ela é uma doença orgânica. Você tem uma lesão no pescoço, principalmente nas vértebras do pescoço. Isso lesa alguns nervos, principalmente os nervos occipitais. Isso leva a percepção dolorosa na cabeça. Então, diferenciar esses dois é o mais importante. E um sinal de alerta fundamental é quando a pessoa começa a ter crises de dor de cabeça velho. Mais de 30 anos, 35 anos. Que aí você tem que procurar as causas secundárias. Pode ser aneurisma, pode ser tumor, pode ser várias coisas. Entendeu? Então, quem tem enxaqueca tem que ser desde novo. Não normalmente ela começa ou na juventude ou na adolescência. Né? Agora, se você começa crise de enxaqueca, dor de cabeça, depois de uma certa idade, pode acontecer? Pode. Não é comum. Então você tem que investigar causas secundárias. Já é mais perigoso. É obrigatório. Só uma red flag importante, obrigatório exame de imagem. Obrigatório. Não tem que correr atrás pra ver. Porque existe na faculdade não pode pedir exame, não sei porquê, né? E se for a que você explicou no hospital, ela tem um tratamento sem ser medicamentoso, uma fisioterapia, alguma coisa que poderia diminuir? Cefaleia cervicogênica tem tratamento. Tudo isso que você falou, fisioterapia. Às vezes você precisa fazer um que a gente chama de bloqueio, né? Você entra com a agulha lá onde está lesado e aplica medicamento lá. Às vezes isso não resolve, às vezes você tem que queimar o nervo. Né? Que a gente faz um procedimento por radiofrequência, que é bem preciso. Você vai lá e lesa só aquele nervo, né? Você queima aquele nervo, para aliviar a dor do paciente. Às vezes a lesão é no disco intervertebral da coluna, você tem que tratar também. Então você tem tratamentos que são diferentes
Entendi, de Sim. várias E questões. você tem muito paciente tomando anti-enxaquecoso aí por causa de lesão cervical. Sim. Tem nada a ver. Um diagnóstico bem feito Bem- faz total Não, diferença. faz total diferença, gente. E aí, às vezes é precisa- difícil. Nossa, E eu as tô quest- naquele caso da simvastatina até agora. Me pegou. Mas porque, tipo assim, a gente tem que colocar na consciência Santa populacional. Maria vai vender menos simvastatina. Mas brinca comigo, não. Mas a simvastatina, ela tá dentro da farmácia popular. Será que isso não aumenta a dispensação dela? A Cara, indicação dela, no caso? Olha, a indicação dela, assim, é um medicamento, as estatinas são medicamentos que podem prevenir doenças cardiovasculares. Ok, sim. Uhum. Mas o paciente tem que saber que vai ter dor muscular. A maioria deles vai ter. Todas as estatinas? A simvastatina é pior, mas todas não. Pelo mecanismo de ação, né? E outra coisa. A indicação, né? Por exemplo, o paciente está com colesterol mediamente alto, né? Uhum. Cara, faz dieta, come um azeite, come peixe, tem tanta tilápia aqui na região, né? Mais barato ainda que carne de boi, né? Assim, não fica comendo torresmo toda semana, não. Faz dieta, né? Que você não vai precisar tomar remédio, né? É você consertar o mau hábito através é você medicar o mau hábito, né? Então, vai ter consequências, né? Vai ter consequências. No final, Atos, ações e consequências. isso, no final, a causa desse problema é igual o senhor tá falando, é a má alimentação. É um negócio que, se ele tivesse tratado em casa com uma consciência diferenciada, ele não teria essa dor. Então, tudo nasce dali, né? Mas o colesterol, ele tá associado também à hereditariedade, né? Em alguns casos. Uhum. Mas normalmente essas pessoas, por exemplo, você pega alguns países, alguma coisa que tem uma tendência a ter mais aumento de colesterol, você não tem um aumento importante da taxa de doenças cardiovasculares. A ponto de você falar, entendeu? Uhum, entendi. E, doutor, Você tem o colesterol um pouquinho alto, não é problema. O problema é ele infiltrar e inflamar, novamente o processo inflamatório, a íntima da artéria, né? Uhum. Entendi. E, doutor, como é que eu consigo diferenciar, tipo assim, uma dor, uma enxaqueca de um aneurisma, assim? Tem alguma técnica? Como que se faz? Ó, igual eu falei, o paciente começou a sentir dor, velho. Uhum. Exame de imagem, tomografia, ressonância. Tem que fazer, não existe não fazer. Uhum. Se o paciente começou a ter dor de cabeça depois de uma certa idade, tem que passar avaliação médica. Se você não tiver um diagnóstico muito claro, tem que fazer exame de imagem. Uhum. Ver o que tá acontecendo ali. ali. Eles ensinam, porque é caro, né? Eles ensinam os meninos a não pedir exame. Mas também, assim, você não pode pedir exame se você não sabe interpretar, né? Uhum. Mas pelo menos encaminha para alguém Sim, Sim. sim. que vai avaliar. Qual seria a frequência de uma dor de cabeça e não ser nenhuma complicação? Olha, você tem paciente, por exemplo, enxaqueca crônica diária, o nome diz, enxaqueca crônica diária. Então você tem paciente que tem dor todo dia, tem períodos que ele está com dor todo dia, tem período que ele tem uma vez por semana, tem períodos que ele tem uma vez por mês, varia. O normal seria ter uma vez por... O mais importante é você medir o quanto que isso impacta na vida da pessoa. Entendi. Entendeu? Por exemplo, enxaqueca destrói casamento, gente. Entendeu? Destrói. Por exemplo, e quem que é feliz com dor? Não tem como ser feliz, ter paciência Uhum. com dor, né? Então, o que é mais importante do que a frequência, você tem enxaqueca crônica diária, você tem paciente que tem uma vez por semana, 2 vezes por semana, 5 vezes por semana, whatever. Uhum. Mas o que é mais importante é o quanto que isso impacta na vida da pessoa. Tem gente que tem 1, 2 por mês e isso destrói ela. Inclusive psicologicamente. Uhum. Entendeu? Sim. Porque, por exemplo, às vezes ela tem pródromo, ou seja, a dor ela avisa que está chegando. 1, 2 dias antes, quando ela começa a avisar que está chegando, a pessoa já congela, você fica com medo. Né? Sim. Então, é mais importante do que a frequência é o impacto que isso leva na vida pessoal, Do pessoal. profissional, A de relacionamento. intensidade dela. Sim, sim. E, doutor, quanto às questões de dor muscular, assim, né? Como eu saber que aquela dor ali é uma dor de inflamatória de crescimento da massa muscular e quando passar por uma lesão, tem uma... Essa dor que você está sentindo aí por causa do acúmulo de ácido lático, pequenas lesões, você faz pequenas lesões no músculo, ela vai doer 1, 2 dias pós o exercício, depois passa. E normalmente é uma dor que ela melhora com movimentação. Por exemplo, você está doendo demais. Se você pegar um peso baixo e repetir o movimento, ou seja, movimentar o músculo, ela tende a melhorar. Agora a lesão, ela vai doer, né? É Independente de qualquer coisa. Pode alongar, pode esticar, pode fazer o que for. Vai doer mais. Não tem jeito, entendeu? Então, por exemplo, a dor por fadiga muscular, se você fizer movimentos leves, alongar o músculo, dá melhor. Por exemplo, você tá com uma dor, fez muito exercício na perna, por exemplo, não tá conseguindo nem andar. Uhum. Você anda um pouquinho, alonga, tudo essa dor passa. Entendeu? Certo. Isso aí é normal.
E doutor, qual é esse senhor Você tomar anti-inflamatório, não toma anti-inflamatório, que até porque né, perde o ganho muscular. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor falou que também está tendo muita procura por dor lombar no seu consultório, né? Isso. O que tem levado, qual tem sido a principal causa dessa dor lombar? Primeiro é pré-histórico, né? Quando a gente parou de andar de 4 patas e ficou em pé, a coluna não aguenta. Aí entra carga, má postura, alimentação, mesma coisa. A alimentação errada ela impregna o disco, impregna a musculatura, o ligamento. Se você imaginar a coluna como um monte de tijolinho em pé, ele é segurado por músculo. Por músculo e ligamentos, né? Se os ligamentos, se você não tem músculo, não tem ligamento, ele fica... Você desidrata o disco, né? Que a gente chama de disco preto. Então, no fim, a gente volta na mesma coisa. Inatividade física e dieta. Roda e cai nessa coisa. Atividade física equilibrada, né? Sem um excesso, sem a busca do alto rendimento esportivo. Sim. E alimentação. Igual eu falei ontem, né? Eu recebo muito paciente, às vezes de longe. Vem de longe mesmo, né? Até há uns 2 meses atrás, a gente tá com paciente de Manaus aqui internado, pra você ter uma ideia. Nossa. Normalmente quando vem de longe, já teve de Manaus, de Mato Grosso, do Nordeste, do Sul do Brasil. Normalmente quando vem esse paciente, nunca é coisa fácil, né? Mas aí eu tava com um paciente onde paciente uns 40 e poucos anos, né? Muito novo, né? Depois que você faz 40, todo mundo tem 40, é novo, né? Paciente muito jovem, lesão muscular repetida, dor no quadril, dor na coluna. Cara, o que você faz? Joga bola. Primeiro, esporte de contato não é esporte para amador. O futebol antigamente era um esporte de habilidade, depois passou por um esporte de contato, hoje é um esporte de impacto, né? Hoje é choque. Choque. Isso não funciona para amador. Tá, mas eu não vou largar a mão de jogar meu futebol. Então tá bom, concordo com você. Vamos lá então. Você vai parar de beber cerveja? Você vai parar de comer churrasco? Você vai parar de comer fast food? Você vai parar de comer doce? Você vai fazer musculação 5 vezes por semana? Você vai fazer alongamento, atividade paralela, aeróbica, todo dia? Claro que não. Então você vai ter lesão. A conta não fecha. Entendeu? Se você quer... Olha, eu quero porque quero. Se você quer ter isso como prazer da sua vida, você tem que ter comportamento de atleta. Não pode beber cerveja, não pode comer besteira, não pode comer fast food, não pode comer açúcar. Na verdade, o açúcar é que mata a humanidade, né? Você não pode fazer... Tem que manter atividade física, tem que fazer atividade física, reforço muscular... Aí você consegue jogar teu futebol sem lesar. Quantos pacientes lesados de futebol a gente tem? Então, a conta é simples. Mesmo aquele futebol, tipo assim, de uma vez na semana, eu tenho que ter todo esse cuidado? Eu posso, tipo, pelo menos tomar uma cervejinha no final de semana ali, tranquilo? Cara, com quem que você joga? Se você jogar igual a turma igual você, que um não bate no outro, só fica ali tocando a bola, ok. Agora, se você for jogar o cara que finge que tá disputando a final de Copa do Mundo, cara, vai lesar, ué. Não tem jeito, não. O cara tá com sede, não ganha. Se for que as pessoas ficam só jogando bola de lado ali, né? Tá, beleza. É igual o tênis que o senhor jogou hoje cedo. Aí se for só tac, tava bom. O dia que eu fui brincar pra jogar, eu não bebia água. Não, isso aí não tem problema, entendeu? Agora, assim, é quando você joga... Amador jogar esporte de alto nível. Né? Agora, assim, por exemplo, igual você falou, cara, é o futebol à moda antiga, que é um esporte de habilidade. Ok. Agora, se for um esporte de contato em paca, não vai aguentar. Não tem jeito, não vai aguentar. Entendeu? E outra coisa que o amador tem que tomar cuidado, não aceita jogar, ainda mais se você paga por isso, né? Não aceita jogar em gramado ruim, em gramado com buraco, que lesa. E às vezes complica a vida da pessoa, o resto da vida. Uma lesão de ligamento, uma lesão de joelho, uma fratura, sabe? Não aceita, mas se você está pagando pelo espaço, o gramado tem que ser bom e as pessoas têm que ser conscientes também. Você não está disputando, você está ali para divertir. Você não está disputando a final de Copa do Mundo, uma coisa assim, né? Os jogadores profissionais que lesam muito, pode ser por falta de qualidade de vida? Apesar de treinar muito, mas olha ele só, não a lesão vem do impacto, né? Já viu o futebol hoje, futebol profissional, ao vivo no estádio? Cara, é uma coisa absurda o que eles correm, é um esporte de impacto e de alto vigor físico. É a pancada mesmo ali do cara, choque se você pegar a seleção brasileira de 1970 e colocar pra jogar hoje com um time de segunda divisão, ela perde. Com certeza ela perde. Da pancada que é. Não, por causa do vigor físico. Se você pegar um time de segunda divisão bem treinado, ele ganha da seleção brasileira de 1970 e pôr pra jogar. Porque é o esporte de velocidade. 3, 4 toques na bola, vai... Então, não aguenta. Então, você tem lesão mesmo, a pessoa
bem. Agora, se o atleta não se cuida, a musculatura dele aguenta menos, ele vai ter mais lesão. Isso é fato. E, doutor? Mas, assim, coisa ruim acontece com gente boa, tá? Então, estatisticamente é menos, mas acontece. Sim. Igual eu falo, olha, gente nova morre, gente nova tem câncer, entendeu? Gente saudável morre, então assim... Essa é uma conotação interessante. Essa questão de gente nova. Tá tendo mais gente nova com dor, assim, nesses últimos tempos? Você tá vendo mais gente nova buscando esse tratamento? Estatisticamente é menos, mas tem aumentado, né? Tem aumentado? Tem aumentado. Até pelos exercícios Principalmente do celular, lesão. né? Lesão tem o lesão do celular, tem o beach tennis, que leva muito paciente pra gente, tem Sim. outras Beach tênis. Que virou febre nacional aí, né? Cara, não tem problema nenhum, o esporte é excelente. Uhum. Sabe por que o esporte é excelente? O piso é macio. Então não lesiona o joelho? Lesiona porque às vezes trava. Uhum. O piso é macio, não é um esporte de contato. Só que lesa o quê? A pessoa não faz exercício nenhum. Nenhum. Né? Não faz nada. Aí acha bonito ir lá comprar uma roupinha nova, um óculos daqueles que tem cor esquisita. Aí fica lá, pá. Aí vai acontecer o quê? Né? O óculos da cor esquisita pegou a gente, velho. Cara, mas é o óculos assim, você não sabe se ele é preto, se ele é azul, se ele é verde. Cada ângulo que você olha, ele tá da cor. Assim, gosto. Né? Eu sou mais antiquado. Aí, o que acontece? Ela vai lesar. Uhum. Então, agora o beach tennis eu não jogo, mas assim, é um esporte excelente. Excelente. Tem uma carga cardiovascular boa, só que você não pode nunca ter feito nada na tua vida e ir lá. Aí entra na questão do esporte. Entendeu? Às vezes o cara que você tá jogando, aí o pessoal aposta o quê? Cerveja no final do jogo. Aí tchau, velho. Aí tchau. Aí o cara, além de esforçar. Aí, beleza. Então, assim, você quer praticar atividade física? O 0 reforço muscular. Uhum. É o mais chato dos exercícios do mundo, mas musculação é fundamental. Cara. Se não tiver esse reforço muscular, essa procura, pelo menos pelo ganho, ainda que pouco de massa magra, não adianta. Cara, vai lesar. Vai lesar. É o corpo, né? O corpo não aguenta. Agora, assim, cara, eu quero divertir com beach tennis. Você nunca fez nada? Então é o seguinte. Segura o chão um pouquinho, aguenta um tempo. Se prepara pra isso. Faz uma alongadinha primeiro. Não, faz um pouquinho de musculação, ganha um pouquinho de aeróbico. 1 mês, 40 dias, 2 meses, o corpo já começa a te preparar. Se prepara para essa atividade, entendeu? Porque aí vai ser só prazer. Você vai ter alegria daquilo, entendeu? Jogar 2, 3 vezes por semana, cara, fantástico. Então a musculação ela é essencial para conciliar com todas as atividades físicas. Cara, como eu falei, as pessoas guardam dinheiro e não guardam músculo, né? Musculação é um dos exercícios fundamentais para a saúde humana. Desde que... Feita com sabedoria. Entendeu? Sem pegar muito peso. Claro, não consigo. Olha só, deixa eu te falar. As pessoas compram, por exemplo, eu vejo isso muito claro, né? As pessoas pagam, por exemplo, compram um telefone de 5, 6 mil reais, fica pagando parcela a vida inteira e não pagam um profissional, por exemplo, um personal trainer para orientar ela bem. Você vê eu não tenho direito. Aí você olha, tá lá pagando a prestação do iPhone. Né? Eu não tenho dinheiro para pagar um personal trainer, mas tô pagando. Cara, os melhores investimentos que a pessoa pode fazer na vida é contratar, por exemplo, um profissional que tem formação para aquilo, para orientar uma atividade física, né? Eu não estou recebendo comissão do personal trainer, não, tá? Mas são dos profissionais mais importantes para a saúde hoje, né? Da população, porque eles fazem o merchan deles ali, mas acaba que isso aí orienta as pessoas para atividade física, cobra mais, a pessoa vai mais. Fisioterapia, por exemplo, não procura, por exemplo, não paga para fazer um pilates. O pilates é um exercício fantástico. O pilates ele não é bom na fase aguda, quando a pessoa está lesionada. Mas eu acho que é uma das melhores atividades somadas à musculação quando a pessoa quer manter a saúde. E é difícil. Nossa Senhora. Doutor, o nosso papo tá muito bom, mas a gente já tá chegando ao final do programa. Sim. O senhor tem alguma mensagem que o senhor quer deixar para os nossos telespectadores? Pode olhar naquela câmera ali, se o senhor tiver alguma mensagem para passar para eles. Acho que eu já passei várias. Comer bem e fazer exercício físico equilibrado. Eu acho assim, ninguém precisa viver com dor, né? Acho que é o principal recado. Você quer deixar sua rede social? É carlosmarcelo.dor. Só tem um, o mundo não aguentaria 2. Aqui em Alfenas, onde o pessoal te acha? Quando eu tô aqui, né? Tô brincando. Na clínica Simpem Alfenas, né?
Ela é no 5º andar, no 4º e 5º andar do prédio da oncologia, aquele prédio bonito de vidro lá da Santa Casa. Apesar de ser um prédio de oncologia, não atende só dor oncológica, evidentemente. Sim. Na verdade, dor oncológica representa 20% do atendimento, só 80% é musculoesquelética, enxaqueca. Sim. Certo. E tem uma equipe completa para atender o pessoal. Sim. Nós temos lá, como falei, um centro de... As pessoas às vezes assustam. Chega lá, tem 4 pessoas no consultório. São médicos, né, que vêm do Brasil inteiro para acompanhar. Nós temos aí um programa de residência médica que faz, então tem 2 residentes. Tem o Dr. Lucas também, que é ortopedista, que foi meu residente ano passado, agora faz parte da equipe, né? Então, principalmente para lesões musculoesqueléticas, ele é ortopedista e fez depois a formação em dor ali com a gente e continuou. Temos fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, tem tudo. Coisa boa demais. Tem tudo lá. Doutor... Eu falo isso com orgulho. Eu acho que eu passei da fase do que eu preciso de autopromoção, graças a Deus. Mas a Sempen Alfenas é um dos principais serviços de dor do Brasil. Então, é fato, não sou eu que falo. Né? Eu só estou reproduzindo o que é dito. Pode falar, filho. Doutor, muito obrigada. Eu acho que foi de grande aprendizado pra gente, Claro. para todo mundo que vai acompanhar. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que foram muitas informações válidas. E relevantes para a comunidade. Sim. E também para a comunidade acadêmica em si, mas também para a comunidade, para a sociedade, entender que a dor, ela tem esse tratamento e que ela não é só um sintoma, né? Sim, a educação em saúde é a parte mais importante. Mais Acho importante. que hoje a gente aprendeu muito com você. Muito obrigada. E muito obrigada por você ter esse espírito de compartilhar, que acho que foi o que mais me impressionou em você, que você foi em busca disso e você não quer isso pra você. Você quer que as pessoas tenham acesso a isso e que a população tenha acesso a isso. Pelo menos foi o que eu senti. Sim, é isso que leva... A gente tem um projeto chamado Brasil Sem Dor, né, que a gente vai levar dentro da sociedade. E é o que eu falo, nessas andanças pelo mundo, né? Por exemplo, agora, a maior honra que eu recebi na minha vida até hoje, eu fui convidado para dar aula em Nova York. Então, em novembro, nós estamos lá. Então, aula de inglês todo dia agora, né? Então, assim, novembro... E uma das pessoas, quem me convidou, é o professor Sudhir Diwan. Sudhir Diwan, ele foi presidente da Sociedade Norte-Americana de Dor. É médico de shake, essas coisas. E assim, a humildade, não só ele, várias pessoas, principalmente estrangeiras. Pessoas que têm uma vida fantástica, nome internacional. A generosidade intelectual que eles demonstraram sempre comigo, pessoalmente. Então, por exemplo, ele tem a clínica dele do lado do Central Park em Nova York. Ele não tem obrigação nenhuma em gastar o tempo dele respondendo um brasileirinho, né? Do interior de Minas Gerais. Do interior de Minas Gerais. Mas ele responde, ele ajuda, já ajudou a gente. Então, assim, acho que o mínimo que você pode fazer é desonestidade intelectual, você não compartilhar o que você aprendeu. E outra coisa, igual eu te falei, eu não vou conseguir ver no meu tempo de vida a quantidade profissional necessária para tratar dor crônica. Então, na verdade, precisa de muita gente, né? Então, claro, sim. Faz parte. E acho que você tem essa generosidade também, porque foi o que eu senti. Eu entrei, desde o primeiro momento que eu entrei em contato com você, não estou no momento, mas minha data é essa e estarei lá. Na verdade, eu gostaria de ter uma agenda mais livre, né? Mais livre, mas infelizmente... Acontece. Muito obrigada pela sua obrigado. disponibilidade. E para você que nos assistiu, nosso muito obrigado também. Também agradecer aos nossos patrocinadores, né, Cris? Com certeza. A Drogaria Santa Maria está aí para tudo que vocês precisarem. 5 unidades em Alfenas. A Mauri Contabilidade, você está querendo abrir sua empresa, está com um probleminha ali de gestão, está precisando de uma ajuda? Corre lá que os meninos estão de prontidão para poder te atender. E hoje a Pão Doce, Claro. a padaria ali do lado da Drogaria Santa Maria do Pinheirinho. Gente, uma delícia. E também agradecer os meninos da G-Motors, né? Que inclusive nós temos feirão do dia... Como é que dia é? 17 ao dia 20 de 20 de agosto, feirão para você poder trocar essa lata velha que você tá andando, viu? Pelo amor de Deus, ninguém merece carro velho. Financia, assim divide como em o corpo, 60 vezes. Apesar da gente precisar envelhecer, o carro não precisa, né, doutor? Então a gente troca ele antes. O carro tem solução. O carro tem solução também. E a gente também, o doutor deu várias dicas aqui. E também o pessoal da Personalize que faz essas canecas pra nós, inclusive hoje mandou essas xicrinhas, né, Cris? Sim, e doutor, a caneca é sua. Presente Você da lembrar da Personalize. gente. Personalize, muito obrigada, tá sempre abraçando as nossas ideias. E... Mas aqui, eu vou pedir pra Personalize, eu tenho 2 filhos, né? Eu não posso chegar com uma caneca lá em casa pra mandar outra. A gente já te dá outra, então. A gente já mandou. Quem tem filho sabe disso, eu não posso chegar com uma. Porque Não, Personalize manda automaticamente confiscado. A gente manda mais uma, tem? Então, pra você que nos assistiu, nosso muito obrigado. Siga a gente em todas as redes sociais, @Podforma Podcast. Já ativa o sininho, já se inscreve no canal, já deixa seu gostei. Dicas, sugestões, comentários, pode fazer aí embaixo que a gente tá aberto pra tudo.
Novos episódios todas as quartas-feiras, às 19 horas. Beijão pra vocês. Até Tchau, a próxima. tchau. Tchau, tchau.